Fala pessoal do canal do Enem, sou eu, o professor Orlando Stibler. Estou aqui para mais uma intervenção, mais uma aula de atualidades, como a gente está fazendo aí com temas específicos, né? Uma aula bem compartimentada, né? Isso é bacana. E eu queria falar um pouco sobre economia mundial e sobre a posição do Brasil no ranking estabelecido pelo Banco Mundial. Primeiro eu queria dizer que o Banco Mundial é a autoridade internacional onde você deve confiar com relação à posição dos países, né? Se o país tem uma economia maior ou menor, é o Banco Mundial que normalmente estabelece esse número. O FMI também traz esses rankings, mas normalmente nas provas do Enem ou dos vestibulares, a fonte que normalmente é pedida é do Banco Mundial. Tem sede em Washington e o presidente chama-se Jim Yong Kim, que é um sul-coreano naturalizado americano. E o Banco Mundial, todo ano, ele divulga as 10 maiores economias do mundo e especialmente com relação ao PIB. Então, guardem uma coisa. No caso da aula de hoje, aqui está só a minha apresentação, né, Orlando Stibler e tal, fiz história lá na FRJ e tal, atualidades, né, matéria. Mas eu quero dizer o seguinte, o que o Banco Mundial faz é uma análise em relação ao PIB, tá legal? Ao produto interno bruto, né, que é diferente de IDH. Não confunda uma coisa com a outra, porque é evidente que para uma demonstração mais clara e evidente de um país e a sua qualidade de vida, o IDH é um instrumento mais correto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O PIB é a soma das riquezas de um país. Então, é evidente que o PIB ele esconde muita coisa. Você tem como os maiores PIBs países como China, Índia, né, o próprio Brasil, mas se você fizer um raio-x do IDH, o IDH é sofrível. O IDH é horroroso. Tanto é que surgiu uma expressão para definir o Brasil, se não me engano foi o economista Beluso que lançou, que é chamar o Brasil de Belíndia. Belíndia. Por que Belíndia? Porque o Brasil é uma mistura da Bélgica e da Índia. O Brasil tem Suíças e o Brasil tem Somálias. E não precisa ser num estado, não precisa ser no mesmo lugar, numa cidade, muitas vezes num bairro. Então, a ideia é que a desigualdade social ela não é observada pelo PIB, que é a soma das riquezas do país. O IDH, vocês lembram muito bem, foi criado nos anos 90, ele já mede a saúde, a educação e a renda per capita. A renda per capita. Sendo que na última pesquisa sobre educação feita pelo PISA e divulgado no final de 2016, o Brasil perdeu posições. O Brasil perdeu posições dentro da qualidade da educação oferecida no Brasil. Então, eu só queria que vocês, antes de entendessem o ranking das maiores economias do mundo, que eu vou mostrar agora, a diferença de PIB e IDH. Tá? A diferença é bastante importante. Agora, olha só, tem até uma questão, essa aula aqui é bem curtinha, eu queria mostrar até uma questão que caiu numa prova de concurso público até, que foi na prefeitura de Balneário Camboriú, sobre as economias do mundo. Mas antes eu queria falar de quem são, né? Quais são as economias. Aí a manchete de março do ano passado, que o Brasil caiu para a 9ª economia do mundo. Mas era evidente, era esperado. A economia brasileira ela sofre de um mal que é o tal do voo de galinha. O Brasil não consegue ter um crescimento sustentado. O Brasil não consegue manter um crescimento constante. O que o Brasil tem são crescimentos interrompidos por crises. E por isso a gente chama de voo de galinha. Eu lembro que no último ano do mandato do presidente Lula, o Brasil cresceu 7%. Mas depois o Brasil entrou numa depressão, numa série de números catastróficos que quase geraram a depressão. Foram 2 anos seguidos de recessão. Mais um poderia se chamar de depressão. Então, a situação econômica do Brasil, ela tirou do Brasil, inclusive, uma credibilidade e uma imagem no exterior que tinha.
O Brasil era visto como queridinho. Não era à toa que os BRICS estavam na moda. Não é à toa que Brasil, Rússia, Índia e China cintilavam como as grandes economias emergentes do mundo. E hoje a Rússia, por causa do petróleo, e o Brasil, por N motivos, perderam esse espaço. O Brasil, inclusive, é bom que se diga, perdeu o grau de investimento, chamado Investment Rating. As agências como a Goldman Sachs, né, a outra lá que eu esqueci o nome, JP Morgan, e etc. e tal, que estabelecem, se você, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, que estabelecem se você pode ou não investir num país, se é arriscado ou não. Eles dizem que no Brasil, hoje, você não deve investir. O Brasil perdeu o grau de investimento pelo declínio econômico dos últimos tempos, pelas mudanças de regras em cima da hora, que afugentam o capital, pela violência urbana. É evidente que a violência tem uma participação no componente da crise econômica do Brasil, tanto para gerar a pobreza e a violência e a desigualdade, quanto para não atrair investimentos. Quem é que quer abrir uma empresa no Rio de Janeiro, num estado falido, onde a violência come solta, nas principais vias da cidade? Quem? Quer arriscar a própria vida? Então, essa é uma análise importante numa redação dos motivos de uma crise econômica de um país, que envolve, entre outras coisas, não só regulamentações econômicas, mas a própria questão social. E aqui entra o componente da violência como algo muito especial. Agora, vamos às maiores economias do mundo, um pouco sobre cada país, para não ficar uma aula tão curta também. Estados Unidos, do presidente Donald Trump, acabou de ser eleito. Temos uma aula aí gravada sobre a era Trump. Você pode ouvir à vontade. Está só no começo. É evidente que muitas coisas vão acontecer. O Trump, eu não falei isso na aula do Trump, está tentando trocar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, num claro apoio à política de Israel de não admitir um Estado palestino. Inclusive, o Trump deu uma declaração que nenhum presidente americano jamais deu, e nem o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu, que é a ideia de um Estado só, porque a proposta sempre foi criar dois Estados, Israel e Palestina. Só que Trump deu uma declaração de que não se opõe à ideia de um Estado só. Né? Então, é uma mudança de postura, isso sabe-se lá o que pode dar. Maior economia, Estados Unidos. Estados Unidos sofreu o grande revés da crise de 2008, não se recupera ainda plenamente, como se imaginou, num crescimento de 3%, 3,5%, mas já cresce próximo dos 2%. Então, os Estados Unidos têm um crescimento que pode já dar uma segurança ao país. Orlando, 2% é pouco. É pouco para um país que tem um PIB pequeno. Agora, para um país que tem uma economia gigantesca, crescer 2%, 3% é muita coisa. Os 3,5% de crescimento dos Estados Unidos é o correspondente aos 6,8% do crescimento da China, que é a segunda economia do mundo, do presidente Xi Jinping. É o presidente bilionário, é a quinta geração de dirigentes comunistas. Começou com Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, que é o cara que cai na prova. Se tem alguém que cai na prova, galera do Enem, abre o olho. É o governo do Deng Xiaoping. É o governo da abertura para o capitalismo. É quando, após a morte do Mao Tse-tung em 76, o Deng, aos poucos, começa uma política de abertura, com as zonas econômicas especiais e com um programa das 4 modernizações, na ciência, indústria, tecnologia, agricultura e forças armadas. Ciência e tecnologia juntos. 4 modernizações. E a China começa a avançar, a crescer. E hoje é a segunda maior economia do mundo, com um PIB que é a metade do PIB americano. Terceira economia, o seu grande adversário. A terceira economia é o Japão, do primeiro-ministro Shinzo Abe.
né? Inclusive da economia lá do Japão, eles chamam de como é que é? Abomanics, né? É a economia do Japão, em grande parte, o Japão se recuperou da crise, hoje vive uma certa estagnação, mas o Shinzo Abe é um primeiro-ministro muito popular, é um cara conservador, tem tido uma postura agressiva com relação à China, e se hoje há uma manchete sobre o Japão e China, são as rusgas, são as farpas entre os dois países, especialmente pelas disputas de ilhas no mar meridional da China, sul da China. Os japoneses chamam as ilhas de Senkaku e os chineses de Diaoyu. Então existe uma rivalidade não só entre os dois, há outros países também envolvidos, mas especialmente entre os dois, o que assusta o mundo. Você imagina um conflito entre Japão e China, entre a segunda e a terceira economia do mundo. Isso não pode acontecer, né? A quarta economia é a maior da Europa. A Alemanha, da chanceler Angela Merkel. Angela Merkel está assumindo um papel importante no mundo. A Merkel tinha desistido de disputar um quarto mandato, vai disputar um quarto mandato, por quê? Porque cada vez mais ela se apresenta como uma antítese ao Trump e a essa direita populista. A Merkel representa um lado, né, o outro lado da moeda, mais progressista, a favor dos refugiados, a entrada dos imigrantes. Ela tem uma postura que agrada muito mais a setores da esquerda. Então, num mundo em que um Trump assume numa postura altamente populista, né, e com um discurso virulento, a Merkel acaba se transformando num contrapeso. E isso para o mundo acaba sendo interessante, ainda mais sendo esses dois países um dos mais poderosos do planeta, né? E junto com a China, evidentemente. Em quinto lugar, a França, do presidente mais impopular que a França já teve, François Hollande, não vai disputar a reeleição em maio, e em maio há a grande chance da Frente Nacional, da Marine Le Pen, chegar ao poder. A Frente Nacional representa a direita, a extrema-direita francesa. E ela, inclusive, tem como uma das plataformas a retirada da França da União Europeia. É o chamado Frexit. Vem ocorrendo o Brexit, falou-se no passado do Grexit, que era em relação à Grécia, e agora fala-se do Frexit. A França deixaria o bloco. E aí, galera, é o início do fim. É o início da desintegração da União Europeia. Porque se tem um alicerce da União Europeia, é a França, junto com a própria Alemanha. Foram eles que, lá nos anos 50, fundamentaram a União Europeia. Se a França tem um governo de direita, eleito em maio de 2017, e que se decide sair, né, da União Europeia, não tenho dúvida que é o início do fim do bloco, é a ruína da União Europeia. Agora, se isso é bom ou ruim, eu já acho ruim. Eu já acho ruim, porque um dos aspectos mais formidáveis, né, da União Europeia foi o excelente relacionamento entre os países no nível político-militar. Você não teve mais guerras. E a Europa foi um continente coalhado de guerras. Não só no século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, mas as guerras anteriores. As relações entre os Estados europeus sempre foram uma relação muito tensa. Então, a formação do bloco estabilizou a relação entre eles. E esse é o risco que hoje o bloco incorre. O Reino Unido, né, que já está saindo da União Europeia, está negociando isso, é a 7ª economia do mundo, né? Reino Unido, sempre lembrando, a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Isso faz parte do Reino Unido. Eles decidiram sair, houve um acordo, uma consulta popular, e a população votou pelo Brexit, né, pela saída. Não foi consolidada ainda, por quê? Porque o plebiscito ele não foi vinculativo, ele foi consultivo. Então, o povo foi consultado, portanto, o governo pode voltar atrás, mas não vai voltar.
O governo que assumiu é o pós-David Cameron. David Cameron renunciou, assumiu a Theresa May, do mesmo partido, e ela está agora com a função de efetivar a saída. Isso vem sendo negociado com a própria Alemanha para que essa saída aconteça em 2017. É bom lembrar que o Reino Unido, ele sempre fez parte da União Europeia desde 73, a União Europeia de 58, mas desde 73, mas o Reino Unido nunca se integrou economicamente. Tanto é que o Reino Unido não adota o euro, né? O Reino Unido adota a libra esterlina. Nunca se condicionou às regras do Banco Central Europeu, que tem sede em Frankfurt. Então, a saída do Reino Unido é uma saída sentida, é óbvio, mas seria muito mais sentida a saída da Alemanha ou da França. Tá? Em que posição que eu estou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sétimo lugar, a Índia, do primeiro-ministro Narendra Modi, né, que vem realizando uma reforma de abertura na Índia. A Índia vem crescendo bastante, tem um IDH horroroso, mas do ponto de vista do PIB, a Índia vem crescendo até mais do que a China, né, uma população também gigantesca. A China tem 1 bilhão e 300, quase 1 bi 400, a Índia tem 1 bi 100, indo para 1 bi 200 milhões de habitantes. E, terminando, a Itália, do demissionário Matteo Renzi. O Brasil é a 9ª economia do mundo, perdeu posições aí por conta da recessão, e fechando o quadro, a 10ª economia é o Canadá, de Justin Trudeau. Justin Trudeau, o progressista primeiro-ministro do Canadá, que substituiu o conservador e retrógrado Stephen Harper. O Trudeau é uma novidade no cenário internacional, defende casamento gay, legalização da maconha, fez um ministério dividido entre homens e mulheres, ou seja, é uma figura, tirou o Canadá dos conflitos em que os Estados Unidos estavam metidos, voltou a assinar o protocolo de Kyoto com preocupações climáticas, né? O Canadá tinha saído, então é a antítese do Trump. Mas, curiosamente, se encontraram essa semana em que gravo, por questões até porque fazem parte de um mesmo acordo comercial chamado NAFTA, que é uma sigla em inglês para North American Free Trade Agreement, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, eles fazem um acordo e tem que se resolver porque são parceiros históricos. Essas são as 10 maiores economias, um painel sobre elas, e eu termino aqui com uma questão, como eu tinha dito, que é na prova de Balneário Camboriú. Mas eu acho que vai aparecer o gabarito errado, porque quando a prova foi feita, o gabarito era 1. Olha como é que a atualidade tem uma peculiaridade e tem que ser observado isso. O gabarito muda. As 10 maiores economias em 2015 não são as 10 maiores economias em 2016. Então, eu acho que o slide está ainda com a resposta errada, mas eu já tenho a resposta certa, é óbvio. E vocês também sabem. A pergunta é: assinale a alternativa que indica as 10 maiores economias do mundo. A ordem apresentada não significa necessariamente a posição no referido ranking. Vamos lá, letra A. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Rússia e Israel não. Rússia e Israel você pode arriscar. B. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, África do Sul não. Itália sim, Rússia você risca, Índia sim. C. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Itália, Rússia e Singapura. Singapura melou a questão. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Rússia e Índia. Este era o gabarito certo quando a prova foi criada. Vai até aparecer aqui marcado. Por quê? Porque a Rússia ela fazia parte desse grupo. Só que a Rússia perdeu a posição. E hoje a resposta certa é a última. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Brasil, Itália e Índia. Resposta certa é a letra E. E a explicação para que a Rússia, né,
tivesse tido essa queda tão vertiginosa tem a ver com o petróleo. A Rússia é um país que vive da exportação de combustíveis fósseis, do petróleo. E com a queda vertiginosa do preço do petróleo, a Rússia perdeu, então, a sua grande riqueza. Se o petróleo valia 150, 140 dólares o barril e passou a valer 29, é óbvio que a economia russa desabou. Agora até que o petróleo deu uma recuperada, mas mesmo assim a Rússia saiu do quadro das 10 maiores economias. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Né? A mensagem ela não deixa dúvidas. Até a próxima. Mais informações, telefone, e-mail, site, ou contato direto comigo, que vocês quiserem, ou via canal do ensino. Canal do Enem. Canal do ensino é ótimo. Canal do Enem. Um beijo para todos e até o nosso próximo encontro.